Nessa aula, a gente vai modificar o comportamento do Adonis para como ele lida com as exceções dentro dos nossos controllers e também aqui da parte da validação. Então, a gente vai dizer mais ou menos para o Adonis o que ele precisa fazer baseado com cada tipo de exceção e se ele deve avisar alguém quando haver alguma exceção e assim por diante. Para facilitar isso aqui, o Adonis já vem com um comando na nossa command line aqui, a gente vai executar Adonis, make e handler. A gente vai esperar um pouquinho aqui e ele criou um arquivo para a gente dentro de app exceptions handler. Esse handler aqui, ele é como se fosse um global exception handler, ou seja, ele vai captar os erros de todos os controllers da nossa aplicação e também da parte de validação. Então, todos os erros, se for algum erro de alguma variável que não existe, algum método que deu errado, retornou qualquer tipo de exceção, ele vai pegar e vai trazer aqui para dentro. E aí a gente tem dois métodos aqui dentro. O primeiro deles, que é o handle, que é mais ou menos o que a gente quer retornar para o usuário final, né? De que tipo de mensagem, como ela vai estar formatada, com qual código e tudo mais. E aqui embaixo a gente vai ter o report. O report é como se fosse o que a gente quer fazer com aquele erro, armazenar aquele erro em algum lugar para depois a gente ficar sabendo como resolver. É muito comum aqui nesses casos, a gente até vai ver um pouquinho mais para frente, utilizar algumas ferramentas que armazenam as informações dos erros para mais tarde a gente corrigir e ficar sabendo o que eles deram, né? Daí essas ferramentas enviam e-mail, SMS e tudo mais. A primeira coisa que a gente vai fazer é lidar aqui com o método handle, beleza? Então, eu vou apagar o código que tem aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é ver se o nome do erro é igual, posso botar até mais um aqui, a validation exception. O que eu estou dizendo aqui? Se for um erro de validação, eu vou apenas retornar as mensagens que aconteceram de erro na validação em formato de JSON para o nosso front-end, beleza? Então, se eu salvar isso aqui agora, teoricamente, vindo aqui no Insomnia e rodando esse nosso controller aqui com as mensagens, a gente já vai ver algumas mensagens de erro aqui. Então, Unique Validation Failed on Username, ou seja, o username não é único. Unique Validation Failed on Email, ou seja, o e-mail também não é único. E outra coisa, Confirmed Validation Failed on Password, porque a gente vai precisar que o usuário confirme a password. Então, geralmente, quando tem aquele campo senha e confirmação de senha, beleza? Então, a gente vai ver agora, só para terminar um pouquinho aqui o Exception Handler e depois a gente volta aqui para a parte do erro. Então, agora, outra coisa que eu vou fazer é verificar se o usuário... deixa eu importar aqui o env, para a gente conseguir captar as variáveis ambiente aqui do nosso arquivo .env, a gente tem essa variável ambiente chamada node.env, que grava basicamente se a gente está em ambiente de desenvolvimento ou produção. E aí, se a gente estiver em ambiente de desenvolvimento, eu vou retornar mais detalhes do erro, para a gente conseguir ver o insert no banco de dados que deu errado, saber realmente o código que deu errado. Mas aí, em ambiente de produção, claro que eu não posso ter isso, porque senão o nosso usuário vai acabar enxergando esses erros, e usuários mal intencionados podem acabar se aproveitando disso. Então, eu vou verificar se o ambiente for de desenvolvimento, eu vou utilizar uma dependência que vem instalada junto com o Adonis, que é o IOT. Esse IOT, ele é como se fosse um formatador de erros. Então, ele vai deixar o nosso erro melhor formatado, para a gente ter mais informações. E aqui eu vou passar o nosso error, e vou passar também aqui essa request, com uma propriedade request que tem também dentro dela, contendo todas as informações da requisição. E aí eu vou buscar transformar o nosso IOT aqui em um JSON, utilizando o método await IOT.toJSON. E ele vai transformar esses erros que ele captou aqui em JSON. E aí eu vou responder isso aqui para o usuário. Response.status error.status.send error JSON. Vou botar um return aqui na frente para ele não passar disso. E show de bola. Se ele não cair em nenhum desses ifs aqui, eu vou simplesmente retornar uma resposta de erro. Beleza? Não vou retornar nenhuma mensagem para ele não ficar sabendo qual foi o erro. Vou salvar aqui agora, volto ao Insomnia. Vamos dar um send aqui, ele deu normalmente. E aí agora eu vou fazer um teste. Eu vou vir aqui, por exemplo, no user controller, vamos vir aqui, e vou colocar um método que não existe aqui. Vou colocar create com 2 R's, beleza? Vou salvar.
ele vai continuar dando erro de validação aqui, vou colocar um usuário que não existe, um e-mail que não existe, e vou colocar aqui a confirmação da senha, password confirmation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Show de bola, agora eu vou dar um send. Veja que ele retornou para a gente esse JSON, né? O Yoast fez isso para a gente. Então, ele retornou basicamente em qual arquivo houve o erro, a mensagem, a linha, a coluna e todas as outras informações que a gente precisa, talvez, para saber que tipo de erro que está acontecendo, beleza? E o Yoast faz isso para a gente. Aqui embaixo, no Exception Handler que a gente criou, tem daí o método report. Por enquanto, a gente não vai utilizar ele. Então, eu vou apenas dar um console log no error se ele chegar aqui. Show de bola? Então, basicamente, agora deixa eu voltar aqui no meu user controller e tirar esse create aqui, né? Deixar certinho para ele funcionar. E agora, testando aquele nossa parte de validação, se eu der um send agora sem erro nenhum, ele vai criar o usuário, né? E se eu tentar dar um send com o mesmo, ele vai falhar na parte unique de novo. E agora falta a gente fazer a validação para todas as outras rotas da nossa aplicação.